Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui no momento que a gente tem essa antecipação para a festa do Oscar, que é sempre um grande momento para celebrar o amor pelo cinema. E hoje, né, a gente está aqui para tecer alguns comentários, para falar algumas curiosidades, para apresentar o próprio processo mesmo, né, do Oscar. Mas a gente tem um motivo muito especial para estar com esse evento hoje, Cinema Unisul no Oscar, né? É que, nesse momento, nós estamos abrindo também o curso de cinema e audiovisual da Unisul em Tubarão, né? Então, eu acho que isso marca com muita clareza um futuro, né, cada vez mais interessante, cada vez mais potente, né, para esse curso que já é muito tradicional, já é um curso que tem uma atuação muito forte no estado, na região e até mesmo no país. Então, a gente está muito, muito feliz e dá as boas-vindas, né, para o curso de cinema de Tubarão. Então, hoje eu vou estar aqui, né, com a minha companheira aqui nessa noite de comentários. Eu sou Ramayana Lira de Souza, eu sou professora do curso de Cinema e Audiovisual aqui da Unisul, também sou professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem. E aí eu gostaria, né, de dar boa noite, as boas-vindas também para minha colega, né, de comentários hoje aqui, a professora Lili Carvalho. Boa noite, pessoas. Sou Liliane Carvalho, professora do curso de moda da Unisul, e agradeço o convite para participar desse grande evento, né, de comentário do Oscar. Ai, que maravilha. A gente gostaria de começar fazendo dois agradecimentos, né, mais rápidos, assim, para a gente poder sentar logo e começar a falar sobre cinema, né? Um agradecimento imediato, né, à professora Márcia Giraldi, que coordena a área, né, dentro da qual o curso de cinema está inserido lá em Tubarão, e também, né, muito especial para a professora Mara Sala, que é também coordenadora da área do curso de cinema aqui na Grande Florianópolis, né, e na Pedra Branca. Então, duas pessoas, né, que nos ajudaram a estar aqui, que nos ajudaram, né, a transformar essa vontade que por muito tempo a gente teve, né, de fazer o curso de cinema chegar perto do Oscar aqui. Muito obrigada a vocês, tá, por, né, possibilitarem que a gente estivesse aqui. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco aí sobre o Oscar, né, desses filmes que estrearam em 2020. Uma coisa que acho que a gente pode já começar pensando, né, diz respeito à popularidade do Oscar. Né? Vamos combinar que é um excelente motivo para a gente fazer uma pipoca, tomar um guaraná, né, e passar uma noite, né, diante das estrelas, né, as estrelas do cinema. Então tem um apelo enorme, né, um apelo popular enorme, essa festa, essa celebração. Tá? Agora, é claro, a gente tem sempre também que temperar um pouco aí com alguma perspectiva crítica, né? Porque se é uma grande celebração, se é muito popular, nem é, claro, não é todo mundo que se interessa, não é todo mundo que inclusive consegue, né, que tem acesso a esses filmes, a essa cerimônia, tá? Mas, por outro lado, a popularidade do Oscar, né, ela se deve muito ao fato de que o cinema é uma arte democrática. Né? Você imagina um museu, as pessoas vão para o museu, olham naquelas obras e ficam, mas o que é isso? O que quer dizer isso? Já o cinema, né, principalmente esse cinema narrativo, industrial, hollywoodiano, é um cinema que todo mundo entende. Então, todo mundo é um crítico de cinema. Né? E isso faz do cinema uma arte extremamente democrática. É por isso que, quando tem um Oscar, todo mundo oferece algum tipo de opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre quem vai ganhar, qual foi o melhor filme. Tá? Então, em grande parte, a popularidade do Oscar vem desse caráter democrático que é a própria arte cinematográfica. Claro, sempre tem aqueles chatos, né, que dizem, eu não gosto, não assisto o Oscar, não sei o quê. Bom, tudo bem,
não tem nada, não tem problema. Faz parte do espírito democrático de senso. Se você não gosta, né, a gente não vai brigar por isso. Tá? E esse espírito democrático, né, onde todo mundo é um crítico, só ficou ainda mais forte, né, ainda mais forte, com o advento da internet, com uma maior circulação dessas obras, a possibilidade das pessoas assistirem, né, esses filmes e às vezes reassistirem, né, imediatamente antes da cerimônia. Então, o acesso a essas informações ficou muito mais fácil com a internet, e o interesse, né, só aumenta também. E, claro, a gente não pode esquecer que, em grande parte, essa popularidade do Oscar se deve ao poder da indústria, né? Indústria hollywoodiana, né, que investe, né, maciçamente, né, no marketing e no próprio Star System. Tá? Você também tem que entender que a estrela de cinema é um produto que é colocado no mercado por essa indústria. Então, é muito popular o Oscar, tá? O cinema é uma arte democrática que permite que as pessoas possam se engajar, né, nesse processo aí de indicar, né, e de determinar os vencedores. Maiana, e falando em indústria, interessante que se amarraram duas grandes indústrias, que é a indústria do cinema e a indústria da moda, né? Historicamente falando, né? A alta costura, o prêt-à-porter de luxo, né? Estão constantemente associados não somente à produção de figurino ao longo da história do século XX, né? Grandes produções, inclusive premiadas com Oscar por conta da alta costura envolvida, como a questão do tapete vermelho, quem são as atrizes indicadas e quem são as assinaturas dos vestidos que elas estão, das joias e vestidos, né, que elas estão desfilando nessa noite. Então, duas grandes indústrias que atraem uma miríade de pessoas, de interesses nesse contexto. Exatamente, né? E não é à toa que fascina, né, Lili? Quando você tem essas duas indústrias que investem tanto na visualidade, não é à toa que é fascinante e é espetacular. Né? É um casamento de sucesso, essas duas indústrias. Muito mesmo. Né? E bem, algumas pessoas perguntam, têm uma certa curiosidade para saber como que se chegam a esses filmes, como que se chega a indicar um filme e depois a escolher, né, os vencedores. O Oscar, né, é uma premiação que é organizada, né, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né, dos Estados Unidos, que é uma associação dos profissionais, né, do campo do cinema e do audiovisual lá. Né? Então, essa academia, né, essa associação, são os seus membros, tá, que fazem essas listas. Tá? Tem um processo complicadíssimo lá, um cálculo, né, que de imediato, né, cada membro faz uma lista, né, dos filmes que acha que devem, né, constar como indicados, né? Então você faz uma lista lá de 1 a 10, né? E aí a academia pega esses votos, faz uma contabilidade lá incrível, e os filmes que são mais mencionados acabam sendo indicados. Né? E depois das indicações, né, os membros vão escolher daquela lista, né, que foi pré-selecionada. Tá? Óbvio que tanto o processo de indicação quanto o processo, né, de escolha dos vencedores envolvem, de novo, né, uma trama de marketing, de influência, pois se sabe que ter um Oscar, né, é claro, é um grande sinal de prestígio, individualmente falando, né? O diretor ganhou um Oscar, uma diretora ganhou um Oscar, né? Vamos ver se esse ano uma das duas indicadas vai acabar ganhando, né? Na direção. Um ator ou uma atriz também ganhou o Oscar, então individualmente isso dá muito prestígio. Mas, em termos do filme, ter uma estatuetazinha lá, dizer assim, ganhei o filme, melhor som, melhor figurino, o que quer que seja, isso se torna, além de prestígio, um incentivo para que esse filme, né, volte a circular, volte a ser visto, volte o interesse. Então, cada filme que ganha um Oscar é como se ele ressuscitasse da sua carreira. Né? Porque
para ser indicado, o filme tem que ter estreado no ano anterior à cerimônia do Oscar. Então, depois que ganha, né, assim, opa, né, renasce. Muitos desses filmes são, né, reexibidos, entram de novo no circuito comercial. Então, nossa, né, é muito bom ganhar um Oscar. Né? Esse ano a gente tem, claro, ano passado, 2020, pandemia, né, desestruturou bastante todo o ciclo produtivo, toda a cadeia produtiva do audiovisual, não só em Hollywood, mas no mundo inteiro. Tá? Ficou difícil filmar, ficou difícil colocar filmes que já tinham sido feitos em circuito comercial, porque houve, né, uma série de restrições às salas de exibição. Então, não é à toa que a gente tem, por exemplo, aí, vários filmes do Netflix que foram indicados. Tá? Porque dentro, né, dentro da plataforma lá, né, do Netflix não tinha problema de exibir. Né? Então, os filmes puderam circular por ali. Né? Então, a gente tem um ano meio esquisito nesse sentido, né, por causa da pandemia. A festa, né, que vocês vão ver daqui a pouco, a festa da entrega do Oscar vai ser meio esquisita, né, também por conta dessas restrições. E aí talvez perca até um pouco desse glamour, né, que ele estava falando, assim, né, tapete vermelho, aquela galera vendo o pessoal chegar na limusine, acenando. Uma expectativa para ver como que será esse ano essa relação de glamour, como é que eles vão construir esse discurso. Pois é, pois é. Então, vamos comentar algumas coisas, falar algumas coisas a respeito dos filmes que estão aí, né, em jogo. Houve algumas alterações, daqui a pouco eu vou falar isso, houve algumas alterações nas premiações, mas já há algum tempo teve uma alteração interessante, que foi o aumento do número de candidatos, né, de filmes indicados a melhor filme. Né? Então, você tem 10 filmes agora. O que me parece mais justo, porque aqueles 5, né, se indicar 5 filmes, você acabava, inclusive, fazendo um recorte de gêneros cinematográficos que eram mais prestigiados, porque assim, né, entre uma comédia e um drama histórico, parece que o drama histórico teria um certo mais prestígio. Exato. Aí as comédias acabariam ficando de fora. Tá? E outros gêneros também, né? Horror, tal, que são considerados, né, gêneros menores. Então, se você amplia aí essa possibilidade, né, um maior número de filmes indicados, acho que acaba sendo um pouco mais justo, né? É uma forma de ver. Né? Então, esse ano também tem uma outra coisa diferentona, assim, que vai acontecer, né? Aqui, que aconteceu já, né? Foi a indicação do ator Chadwick Boseman para melhor ator, a indicação póstuma. Né? O Chadwick Boseman, todo mundo lembra, né? Um imenso ator negro, né? Um cara incrivelmente talentoso, né? Morreu em agosto do ano passado, fez a Pantera Negra, quem não associa, e indicado aqui pela voz suprema do blues, né? Um filme que recebeu também muitas indicações, inclusive para figurino, depois ele pode, né, falar um pouco a respeito do figurino desse filme. Né? Só 7 outros atores, né, atores e atrizes, haviam sido indicados póstumamente, inclusive o James Dean, ali nos anos 50, tudo. E é muito importante pensar também que é uma indicação póstuma de um ator negro, que, aliás, esse recorte racial, esse recorte de um Oscar mais diverso tem aparecido nos últimos anos. Definitivamente, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está tentando valer a sua fama, né, de uma comunidade liberal. Liberal no sentido que eles têm lá nos Estados Unidos, né? Uma forma um pouco mais progressista. Né? Então, eles têm procurado privilegiar, né, um recorte mais diverso, dentro dos limites, claro, que a indústria pode permitir, também não dá para dizer, uau, que maravilha, né? Os caras estão super progressistas, né?
mas ainda é uma bolha, né, mais liberal ali dentro, né? Então a gente tem um, um panorama bem mais diverso. E falar né, do Chadwick Boseman, ele está indicado a ator junto com a Viola Davis, né, por esse filme, a voz suprema do blues, né? E é incrível porque a Viola Davis, gente, ela é também uma coisa fenomenal, né, em termos de atuação. Ela é uma atriz incrível, ela é tão ah, incrível, tá? Que ela aparece no filme, sei lá, algo em torno de meia hora. E ela é indicada a melhor atriz, tá? Para a gente ver como que impacta, né, a atuação dela. Tem pelo menos duas atrizes indicadas a atriz coadjuvante que tem tempo de tela maior, né, do que a Viola na Voz Suprema do Blues. Tá? Então, a gente vê que tem, né, nesse processo de indicar, né, é, tem uma certa inconsistência, né? Porque quem determina isso aí é muito uma negociação dos produtores. Né? Ah, não, a Viola vai entrar como candidata a atriz, ela não vai ser. Né? Os próprios responsáveis pelos filmes vão determinando essas categorias. Né? Mas a incrível Viola. E a caracterização, eu queria ouvir um pouco de você, Lili, sobre essa caracterização, né? A personagem mesmo da Viola, que depende muito, né, dessa caracterização para dar vida, né, à Sim. personagem. Essa parte de figurino, eles fizeram uma pesquisa bem profunda sobre Ma Rainey, que é a personagem, a pessoa que ela interpreta, né? O trabalho dela com a figurinista, ele foi constante, as duas trabalharam juntas para poder encarnar esse personagem, e ela teve inclusive que engordar, porque ela não tem aquela corpulência toda, né? Ela teve que engordar para, de fato, interpretar a cantora, e não o suficiente, ainda fizeram com enchimentos, né, para ela poder ter essa caracterização. Maquiagem e cabelo, estudo primoroso também, tanto é que estão concorrendo, são duas mulheres negras também indicadas, acho que é a primeira vez que são indicadas duas mulheres negras concorrendo ao Oscar de penteado e maquiagem. Não lembro o nome delas agora, tá? Mas entra nessa questão das minorias que tu estavas falando antes, né, da diversidade, né? A equipe inteira técnica, inclusive, desse filme, ela é composta por pessoas negras, o que é super interessante, porque entra se eles ganharem o Oscar, né, como figurino, né, ou então, se bem que o Supremo do Blues ele não entra como melhor filme, mas se ganharem o Oscar, ainda assim é uma equipe em que representa essa minoria. No caso de figurino, o da Viola Davis, ela é caracterizado do período lá do final dos anos 20, tá? Tá bem caracterizado, bem marcado, pesquisado historicamente, um dos motivos por que ele está concorrendo ao Oscar de figurino, certo? Uma questão interessante sobre figurinos, de um modo geral, é que aqueles que concorrem ao Oscar, existe uma predileção por investimento pesado na maquiagem, na transformação, na caracterização histórica ou na pegada de fantasia, se o figurino ele é fantasioso. Né? Então, os filmes indicados, eles normalmente estão associados a um investimento pesado em transformação dos atores e atrizes para aqueles personagens e pesquisa bem feita e bem desenvolvida. Apesar de que existem alguns filmes que foram indicados a melhor filme e também tem pegada histórica, e foi feita pesquisa histórica, ainda assim foi considerado aquém daqueles que foram indicados para melhor figurino. O que me chama a atenção desse A Voz Suprema do Blues é o Chadwick, que ele faz o papel do Levi, que é o trompetista da Ma Rainey, e ele, o figurino dele, assim como dos outros homens, pega essa estrutura típica dos anos 30, né, 20, 30, do uso de 3 peças, que é o terno,
o casaco, o colete, a calça, combinando, né, que é o terno, e o sapato de todo mundo é preto e marrom, isso é uma coisa que eles chamam a atenção, inclusive, não é novidade nenhuma, porque na época se tinha normalmente 2 calçados, né? Quando se podia, era o marrom para o dia a dia, trabalho cotidiano, e o sapato preto para o final de semana, que é para ir para a missa ou para os eventos sociais de final de semana. E o Chadwick, que faz o papel do Levi, né, esse trompetista, ele é um cara com um ego mais exacerbado, ele acredita, ele confia, e isso é demonstrado logo no começo do filme, quando ele compra um par de sapatos Oxford amarelo, que destoa completamente do resto, né, das composições de figurino dos homens, e do contexto da época mesmo, né, que normalmente acaba condicionando, desde o século XIX que se constrói esse discurso, de condicionar os homens a uma monotonia de cores e de elementos visuais. E esse sapato amarelo, ele destoa, né, e ele serve de contraponto para chamar a atenção para um perfil psicológico do personagem. Né? Eu gosto sempre de pontuar, e às vezes chamo atenção para os meus alunos por conta disso, de que em figurino muito comumente se busca um elemento às vezes para caracterizar um personagem e que acaba se tornando um ícone daquela produção, né, daquele guarda-roupa. A gente teve no caso famosérrimo, super discutido, da Maria Antonieta da Coppola, né, o All-Star azul, que um monte de gente achou que aquele All-Star tinha sido perdido. Meu Deus, como é que colocaram um All-Star perdido ali no meio, né, do sapato do século XVIII, rococó? Não, era realmente o mesmo papel que hoje esse sapatinho amarelo está fazendo nesse filme com o Levi, né, que é para ter toda uma contextualização de percepção desse personagem, mesmo que no caso do All-Star tenha sido destoante em termos de tempo histórico. Né? Perfeito. Muito importante lembrar sempre isso, né? Como no cinema, que é essa arte multidimensional, né? É cor, é som, são as texturas, tudo funciona para contar a história. Né? Então, o figurino, com certeza, né, é um dos aspectos mais importantes de como se conta essa história, né? Como se ambienta, como se caracteriza. É incrível. E aí, você falou das... Fala. Não, só para complementar, para não dizer que eu não falei, a figurinista é a Anne Roth, e as meninas que estão trabalhando com o cabelo e maquiagem, né, a maquiagem penteado, é a Mia Neal e a Jamika Wilson, certo? Perfeito. Que eu acho bem importante que seja registrado, né? Que entra para a história, se elas ganharem, serão as 2 primeiras mulheres negras ganhando com essa relação de cabelo e maquiagem. E eu não duvido, porque nos bolões de aposta que tá rolando aí, para figurino, se não me engano, a Voz Suprema. A Voz Suprema tá, né, tá super cotada, tá? E aí, de novo, né, eu acho que é interessante esse movimento de pensar essa diversidade aí nessa bolha liberal, né, que é Hollywood. E você pensa, dos 20 atores e atrizes indicados, né, nas 4 categorias, principal e coadjuvante, né, protagonista e coadjuvante, dos 20 atores, a gente tem aí, acho que quase uma metade deles são atores e atrizes racializados ou, né, com alguma diferença étnica, o que é impressionante, né? Isso demonstra realmente um interesse, né, em marcar essa paisagem, né, de diversidade, e que também está refletido, por exemplo, em certos movimentos de escolha para o roteiro, né, a história. Contar a história de quem? Quais são as histórias que merecem, né, ser contadas? Então, roteiro original, a gente tem, né, Minari, que é a história, né, de uma família coreana nos Estados Unidos, falado, né, muito em coreano, inclusive teve uma polêmica aí que queriam indicar Minari para filme de língua estrangeira, né? Justamente porque essa família coreana, né, ela fala em coreano o tempo todo. Bela Vingança, que é um filme feminista, né? É um filme, né, que vira a chave aí desse gênero, né, do filme de vingança. Judas e o Messias Negro, tá? O próprio título já demonstra isso. Os Sete de Chicago, né, que talvez seja o filme menos diverso, e O Som do Silêncio, que tem um protagonista, né, árabe. Então,
essas histórias, né, elas estão aí sendo contadas, né, esses são os indicados para roteiro original, e a gente vê um interesse por isso, né, por contar histórias outras que não aquelas mesmas histórias, que é o caso de Monk, né, sendo o cara branco, né, e as suas dificuldades de estar no mundo, né. Boa parte, né, das narrativas hollywoodianas sempre foi, né, em torno aí, né, desses dramas, desse protagonismo, né, do homem branco. Monk é capaz de ganhar, a gente estava conversando um pouco a respeito disso, é capaz de ganhar o Oscar de melhor filme, né? Essa história do roteirista, né, do filme do Orson Welles, né? E a, essa, é, essa mania que Hollywood tem de adorar contar histórias de si mesma, né? Então, bacana, né? Autoreflexividade, o cinema falando do cinema, vai lá, né? E é um filme interessante também, depois, né, te ouvir um pouco a respeito do figurino, né, de Mank. Hollywood adora contar histórias sobre si mesmo e adora premiar esses filmes que contam, né, as suas próprias histórias, né? Então é aquela, né, dá um tapinha nas próprias costas, e olha como a gente é lindo, maravilhoso, né? Eu, pessoalmente, eu não me impressionei nem um pouco né, com o filme. Eu achei um filme um tanto, né, indulgente demais, Não assim, né? chega a bater o coração, né? Não. Não bate o Mas, coração. claro, visualmente é muito interessante. Eu queria até te ouvir um pouco a respeito, Lili, porque como é um filme em preto e branco, né, essa ideia de fazer figurino para o preto e branco, tá? Quer dizer, é muito diferente, claro, né, quando você está pensando o figurino para as cores, com as cores, e aí, né, como é, né, lidar com esse outro registro de imagem, né, ah, que, né, um modo de captação mesmo, né, o filme foi filmado, né, o filme foi filmado em preto e branco. Como é que, né, se constrói essa relação aí da fotografia com o figurino, tudo? O Mank é bem interessante, ele se passa no contexto dos anos 30, né? Ele pega exatamente a era de ouro, né? O início da era de ouro de Hollywood, é quando se começa a configurar esse Star System, também que tu estava comentando anteriormente, e também entra, como tu estavas falando, essa pegada. O próprio filme ele discutindo a produção fílmica em Hollywood, o papel que o diretor e os produtores têm na autoridade do filme, da produção fílmica, né? Existe toda essa discussão ali dentro, nesse contexto. A Trish Somerville, ela é a figurinista, né? Ela é a responsável pelo figurino do filme, e ela já havia trabalhado com David Fincher em outras produções antes de Monk, então eles já tinham uma relação bem próxima. Monk também está sendo indicado para melhor figurino, além de várias premiações que ele está concorrendo, também está sendo indicado para melhor figurino. Obras que ela trabalhou com David Fincher foi Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e Garota Exemplar. Tá? Então já eram duas produções anteriores a Monk. O filme, de fato, foi gravado todinho em preto e branco, mas o figurino não era em preto e branco. Muito antes, pelo contrário. Ela fez estudos de cor. Ela pegou, na época, quais eram as cores mais usadas, né, no contexto, pegou bastante a questão de que tonalidades fariam um efeito entre roxos e vermelhos e tudo mais. Usou o celular, ela e a equipe dela de figurino usavam celulares, faziam um filtro em preto e branco para ver de que forma a cor ia corresponder no filtro em preto e branco, porque a gravação seria em preto e branco. Mas ela não queria perder as texturas, porque dependendo da cor, a maneira como a gravação ia ser dada ia dar uma textura diferente, uma tonalidade diferente, um matiz, digamos assim, para variações de cinza, variações de preto e branco. E ela não queria perder isso. Então, eles mantiveram um figurino todo colorido e, claro, fazendo estudo de cor com filtro para poder executar essas peças. Né? É significativo de Monk. Também Gary Oldman, que faz o papel do Monk, ele teve que engordar, assim como a Viola Davis teve que engordar, a Monk também teve, o Gary Oldman, porque o personagem, né, ele era um homem, é baseado na história real, ele era o homem mais corpulento, e além de engordar, eles também diminuíram a gola, fizeram ela mais apertada, porque as golas, nos colarinhos, né,
das camisas dos homens da época, que todo mundo usava, como eu já falei antes, serve para quê? Década de 30, terno, camisa, junto com o terno. E a gola branca da camisa, o colarinho apertado, ele sinaliza, então, esse sobrepeso. Então, foi um detalhezinho, né, já que o Gary Oldman não engordou tanto, mas para mostrar também essa opressão do sistema. Por que a opressão do sistema? Porque, na verdade, na história, na narrativa, ele sofre um acidente, acaba acamado, e nesse momento que ele está acamado longe do sistema, ele vai escrever o roteiro de Cidadão Kane. E nessa brincadeira que ele começa, então, a questionar o sistema, questionar tudo aquilo que ele já sabia, mas ele nunca tinha se posicionado. E junto, claro, o álcool, né? Entra o álcool como um fator de certa libertação, porque aí entra, no figurino mostra muito claramente isso, né? O nível dele de estar embebedado ou não vai alterar o nível, é visível pelo figurino, quanto ele está mais bêbado ou menos bêbado no destravamento do figurino dele. Né? Bem significativo, então, essa relação que se estabelece com o psicológico, né? E o fator social. A atriz principal, a Marion Davis, não, perdão, a Amanda Seyfried, ela interpreta a Marion Davis, que é uma das mais importantes atrizes da época, super famosa e tudo mais. E o figurino dela perfeitamente colocado historicamente. Então, a pesquisa histórica foi muito bem feita, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá? Qual é o foco? O foco são vestidos em estrutura mais alongada, cabelo com frios, um pouco mais longo, né? Que os anos 20, no pós-guerra, o cabelo era mais curto, nos anos 30 ele ficou um pouco mais longo, a estrutura em T, valorizando ombros, as costas nuas, o foco da década de 30 é as costas nuas, e muito uso de glamour. A gente está, gente, na recessão. Né? Mas o cinema hollywoodiano da década de 30 ele é extremamente luxuoso, com peles, com tecidos como sedas, acetinados, e o cinema vende muito essa imagem do luxo, e porque é uma arte também, é um espaço do escapismo no contexto da década de 30, né? Que iniciou em 29 com a recessão econômica. Então, a gente tem esse escapismo que se passa também nesse glamour hollywoodiano. Eu não falei uma coisa da Voz Suprema do Blues, que eu acho significativo, que a Viola Davis, quando ela está no papel da Ma, o filme é passado no verão. Né? Inclusive, tem muitas angústias por causa do calor, aquela coisa toda, mas ela usa gola de pele, que é típico da década de final dos anos 20 para 30, o uso de golas de pele naturais como distintivo social. E ela usa, mesmo no calor, a gola de pele. E aqui também a gente tem essas referências das peles e das plumas, né? Tendo essa feminilização associada a esse domínio desses ícones de poder e de prestígio que os casacos de pele têm ainda hoje para muita gente. Infelizmente, né? Porque do ponto de vista ético, né, esse tipo de uso de material animal é, no mínimo, questionável, né? Se não totalmente reprovável mesmo. Grandes marcas hoje, inclusive, já estão indo contra. Né? A gente tem vários que preferem, batem e vendem a ideia do consumo ético. Né? Tem que ser, né? É incrível isso que você chama a atenção aí, né, desse momento do cinema hollywoodiano, quando enfim, se estabelece mesmo como uma grande indústria, final dos anos 20, anos 30, depois aquele intervalo ali da Segunda Guerra Mundial, anos 50, né, uma década dourada mesmo. Certos dispositivos de imagem foram sendo aperfeiçoados um tanto para manter esse glamour, né? E porque assim, estamos falando de cinema, né? Cinema, sala grande, a imagem é enorme. A gente não está falando do modo como a gente consome na imagem hoje em dia, né? O celular, né? Você me dá uma dor no coração. Eu entendo, eu também faço isso. Mas você tá lá, a galera no ônibus, põe um fone e fica assistindo série e fica assistindo o filme ali no celular. Né? Mas quando a gente pensa até começo dos anos 2000, principalmente, você vai assistir, né? Ou numa tela grande na sua casa, assim, na televisão, ou numa tela enorme mesmo. Então você imagina que é você sair de casa, sentar na frente daquela tela enorme, o mundo lá fora está se acabando, desemprego, fome, tá? Mas você está ali diante daqueles seres que são literalmente, naquele momento, maiores que a vida, né?
porque tá ali, 6 metros de altura, aí você tem uma Greta Garbo, tá. E aí certos dispositivos foram sendo aperfeiçoados para isso, né. A iluminação, uma iluminação em 3 pontos que cria praticamente um halo luminoso ao redor, né, principalmente das atrizes, que, enfatizam, né, essa imagem fascinante, né. Então o, o cinema realmente ele, né, vai construindo esses modos de aprisionar, talvez, né, a nossa atenção é, em vários, tá, com vários dispositivos desses. Esse ano também temos uma novidade, né, muito importante, histórica, que é o fato de haver 2 diretoras, né, 2 mulheres indicadas, pra melhor direção, né. A Chloe Zhao e a Emerald Fennell, né, a diretora de Nomadland, que é um filme que vale a pena depois a gente comentar um pouco, né, inclusive também até mesmo do ponto de vista do, né, do figurino, porque daqui a pouco eu vou, então, a nomear a Chloe Zhao pela Nomadland e a Emerald Fennell pelo Bela Vingança, né. Por que eu tô falando do a Nomadland, né, que pode ser um dos grandes ganhadores aí desse, né, dessa cerimônia, né, pode ser um grande concorrente a Mank para ganhar de, né, melhor filme. É uma história, né, com um peso de um realismo crítico, social muito forte, né? A vida dessas pessoas que é, não tem casa, né? São pessoas nômades, quando a gente pensa, né, no Ocidente, principalmente no Ocidente rico nos Estados Unidos, pessoas, né, que são como tuaregues do deserto, né? São os nômades que não, né, tem essa dificuldade, essa mobilidade pelo trabalho, né? E também pelo fato de não ter dinheiro para comprar uma casa, né? Então é incrível quando a gente, né, coloca essa questão nesse contexto que é a sociedade americana, essa grande potência. Então, o filme preza realmente né, por esse realismo, no comando da narrativa, né, e na direção do, do seu do seu trailer lá, né, que é a Frances McDormand, que é com certeza uma das grandes atrizes da sua geração, tá? Ah, talvez uma das, talvez não, com certeza uma das grandes performances mesmo desse ano, tá? Mas talvez ela não ganhe, porque tem uma teoria inventada pela Bette Davis lá nos anos 30. Bette Davis diz que assim, a, a academia, às vezes ela deixa de premiar alguém que merecia muito num determinado ano, aí depois vai compensar no ano seguinte. Né? Aí dá, quando essa pessoa foi indicada de novo, já que não ganhou daquilo quando ele merecia, vamos dar agora. Só que aí quando você dá esse prêmio naquele momento, você está deixando de premiar quem realmente mereceria. Aí vai ficar para o outro, né? Diz assim, parece que, né, é como se você estivesse criando coelhinhos, né? Os coelhos vão se reproduzindo e aí não para mais. Essa é a teoria do coelho da Mary Davis. É um pouco isso, né? Que acontece também, mas a gente pensa a premiação da Frances McDormand, que ela já ganhou o Oscar, né? Então, assim, mas ela já tem, né? De repente, vamos, né? A Viola Davis também já tem, né? Então, tem esse cálculo, assim. A Glenn Close, tadinha. A Glenn Close foi indicada para atriz coadjuvante, né? Acho que é a oitava, nona indicação da mulher, né? Que é também, né, uma coisa incrível. Ela não ganhou o Oscar, né, por aquele filme The Wife, né, que ela merecia. Né? Realmente, a performance dela era incrível, né? Aí ela perdeu para a Olivia Colman, que também está indicada a atriz coadjuvante na época, né? A Olivia Colman ganhou. Que talvez não merecesse, né? Então, assim, mas e talvez né, nesse ano a Olivia Colman mereça pela performance dela, né, diante do incrível Anthony Hopkins, né? Então, ela manter, né, ela ser quase como essa tábua para a interpretação do, né, Anthony Hopkins como o pai com Alzheimer. Então, é incrível.
Aí, então, pô, aí vão premiar a Glenn Close esse ano, aí vão deixar de premiar a Olivia Colman quando ela merecia, e talvez no ano que vem. E aí as injustiças vão se reproduzindo como coelhinhos. Né? Mas e voltando, a gente tem essas, né, 2 mulheres indicadas para a direção, né? Eu aposto assim 2 tostões, também não quero perder um dia, né? Mas eu aposto 2 tostões que a Chloe Zhao vai ganhar pela direção de Nomadland. Né? E aí queria, né, te ouvir um pouco a respeito dessa questão do figurino realista, né? Porque a gente já entendeu, né, que você falou, para ser indicado tem que ser um figurino fabuloso, né? Fantasia, Uma tal, como é boa o pesquisa Pinóquio, histórica ou uma boa produção. né? O interessante da Nomadland é que, tu estava comentando agora da diretora, né, a Chloe Zhao, é a primeira chinesa, é a primeira vez que uma Pois é. chinesa, uma asiática, é indicada para o melhor filme, né? Com relação ao figurino, o figurino ele é bem tranquilo, ele pega bem aquela pegada americana, né? Não tinha como ser diferente, a gente está falando de pessoas nômades num contexto americano, né, estadunidense, então é muito jeans, é muito moletom, são roupas despojadas, típicas de alguém que está sempre na estrada, de alguém que está sempre esparramado do lado de fora do trailer tomando um café enquanto o dia amanhece. Né? Para mim, o mais significativo são as roupas de intimidade. Né? Como a intimidade, quando se vive essa vida nômade, né? E ela está aprendendo a se desapegar, na verdade, é esse que é o processo dela de desapego de tudo. Esse desapego ele também está presente nas roupas dela de intimidade expostas do lado de fora. Então, ela com aquele camisolão branco esparramada do lado de fora do trailer, aos olhos de todos, né? Uma coisa que, quando a gente pensa nesse puritanismo americano, né? Dessa privacidade burguesa típica da mulher preservada, e ela está num nível já de maturidade de vida e de desapego, que está lá do lado de fora tranquilíssima, relaxada, esparramada com a sua camisola branca, indefectível. E a gente pega também a ideia daquele varal, para ajudar um varal com umas calcinhas tudo torta, pendurada, que me deu até agonia quando eu vi aquele monte de calcinha torta e as meias tudo torta, pendurada. E são 3 peças, 2 calcinhas e, e 2 meias, não tem como tu não vê a jossa pendurada no bendito do varal. Né? Então, é para chamar a atenção de fato para esse desapego, inclusive dos discursos de pudor típicos de uma sociedade puritana. Né? Quando chega no momento que o indivíduo está buscando a si mesmo, essas construções normativas sociais elas se perdem. E o figurino ele entra nesse momento, né? Até o despojamento de grandes referências. Né? Não é uma grande, é uma camisola, mas é tão significativo. Eu costumo dizer para os meus alunos que muitas vezes o nu, em certas cenas, é mais importante do que o vestido. Né? É como Dona Flor e seus 2 maridos, e aquele marido dela morto aparecendo pelado em tudo quanto é cena. É um figurino fantástico para falar do quanto é significativo o controle normativo social a partir da roupa. E o quanto a morte permite livrar-se desse discurso. E o nu, nesse contexto, né, de Dona Flor e seus 2 maridos, significa isso. A camisola é a mesma coisa aqui. Que incrível, incrível. E aí, o outro, né, a outra... Bom, vale dizer que a Chloe Zhao também está indicada para roteiro adaptado, né? Aquele que a gente estava falando, a importância das outras histórias, né, no contexto de Hollywood. E aí, a Fennell está também indicada como, além de diretora, roteiro original, tá? Que é esse filme interessantíssimo, Bela Vingança, que como eu falei, né, vira um pouco a chave nesse gênero. Você pensa Tarantino, por exemplo, né, que o Kill Bill é um filme de vingança. Né? Eu penso que o Bill é um filme só, né? Ele foi lançado em 2 partes por motivos comerciais. Não é um filme de vingança. Né? Então, um gênero. Tem um filme clássico, né? I Spit on Your Grave, né? Um filme de terror, que é meio torture porn, né? Aquela pornô de tortura, que a graça do filme é ver as pessoas sendo, né, torturadas, assim. Mas o Bela Vingança, né, coloca, principalmente a gente pensa, para Hollywood, né, é muito importante na cabeça lá da galera, no movimento Me Too, né? Esse momento em que as mulheres, né, começam a reagir a esses processos de assédio, de estupro,
né, dessa colocação aí do famoso teto de vidro, né, dentro da hierarquia das produções hollywoodianas. Então, o Me Too, quer dizer, o Bela Vingança me parece isso, né? É um filme do Me Too, é um filme do Me Too, feito, pensado, né, para dar imagem, vamos dizer assim, ao Me Too, né? E, e aí eu acho que o figurino também aparece aí para contar essa história dessa mulher, né? Para construir essa personagem que é meio camaleônica, né, durante o filme. Tá? Ela tem que ser camaleônica porque ela tem que ser todas as mulheres, né? Quer dizer, todas as mulheres brancas, né? Mas ela tem que ser todas as mulheres, né? E aí, como é que você pensa esse figurino do Bela Vingança? Bom, a figurinista é a Nancy Steiner, né? Ela trabalhou essa lógica de trazer esse discurso típico eh, patriarcal, do ideal do feminino, né? Principalmente quando ela está interpretando a mulher doce, a jovem doce, imaculada, a fofa. Então, as cores, Uhum. não somente do figurino, quando ela está, a atriz principal, né? Que eu não lembro agora, com a Cassie. A personagem se chama Cassie. Uhum. A Cassie, quando ela está interpretando a mocinha dócil durante o dia, a Imaculada, as cores são cores candy, que a gente chama, né? Que são rosas, Uhum. azuis, são cores suaves, amarelinhos, que tem uma pegada, inclusive, de uma infantilização que chama atenção para uma sociedade que trabalha muito hoje em dia a questão da pedofilia, né? Então existe esse olhar infantilizado para essa personagem, torna ela infantil, certo? Uhum. Dessa inocência idealizada numa mulher madura, né? No entanto, quando ela está realmente incorporando essa vingadora, o figurino muda completamente de figura. Ela tem três típicos discursos ali, tá? Tem o diurno, que é quando ela tá, principalmente diurno, quando ela está fazendo o papel da mocinha de sociedade comum, dócil, fofa, gentil, e as cores são candy. Tem ela quando ela está interpretando mulheres que estão perigando porque ela bebeu demais e se coloca em risco numa sociedade que entende que mulheres que bebem e perdem a noção, elas são permissivas, automaticamente estão se dando para o estupro, né? Que é o caso ali, toda a discussão é em torno disso. Né? A mulher, ela não é uma vítima, ela se colocou nessa situação, é porque ela quer. E aí entra o terceiro momento, que é quando ela se torna, de fato, a vingadora. Daí a questão do camaleão. E nesses momentos, o figurino vai acompanhando essa transformação dela, né, colocando ela, então, em situações em que ela passa da fofinha para a vítima e depois ela se transforma na vingadora. Né? Uhum. Eu gosto muito de um detalhe que às vezes chama a atenção, que é um coração partido que ela usa, a metade de um coração partido que ela usa como pingente, que Uhum. sinaliza a ideia para a gente que é de uma certa humanidade nela, que essas pessoas pensam, ela é malvada, né? Porque entra essa coisa, está se vingando, mas que traz de volta para a gente o psicológico da personagem, né? Ela é alguém que está reagindo a um sistema que não a defendeu, ela está buscando justiça, porque a Uhum. justiça não é conseguida por meio do sistema. E aquele coração partido sinaliza toda uma discussão, né, do Me Too que tu estava falando, quantos corações partidos que aquele coração partido ele representa. Né? Exato. A gente está começando a acabar aqui o nosso encontro, né? As nossas apostas, as nossas, né? Enfim, né? As nossas opiniões, né? Colocando aqui os nossos 2 centavos sobre esses filmes. Acho que só para mencionar uma coisa importante, que esse ano a premiação de som também mudou, né? A gente tinha premiação, 2 categorias de som, essa que era edição e mixagem. Essas categorias esse ano foram, né, unificadas em melhor som, né? Tecnicamente parece até que faz mais sentido mesmo, dadas a forma como o som é tratado, né, hoje em dia. Se separava mixagem e edição de som muito, né, numa ideia analógica, né, do modo analógico de pensar. Acho que melhor som, né, é uma decisão interessante. E, claro, quando a gente pensa em som, desses filmes que estão aí, o primeiro que vem à mente é
O Som do Metal, que aí eu tenho que confessar, é um dos meus filmes favoritos do ano, tá. Esse filme, é humano, né, é um filme de uma incrível capacidade de nos colocar lado a lado a esse personagem e o ator, né, que está também indicado, o Riz Ahmed, que está indicado, esse ator, ele consegue, né, principalmente através de uma fisicalidade, né, nos comover junto com o personagem, né? Então, o corpo dele convoca o nosso corpo para reagir, né, diante daquela situação, né, de aguda perda da audição, né? Ele que é um músico, isso se torna realmente fatal para ele, né? Toda a questão que eu acho interessantíssima, né, de se assumir dentro, né, de uma comunidade surda, ou tentar manter, né, algum tipo de conexão com os ouvintes através do implante coclear, até o momento em que ele, né, no final do filme, ele se resolve, né, ele tem aquela caída de ficha. E aí o som no filme, né, é um dos aspectos que mais né, nos afeta, né, justamente porque o som do filme muitas vezes tem esse ponto de escuta desse personagem que está perdendo, né, a audição, e a gente, né, começa a ter né, essa sensação mesmo, né, de o que é que a gente ouve, né? A gente começa a se perguntar, mas o que é que a gente ouve? Tem aquela famosa máxima, né? Ouvido não tem pestana, né? Se eu não quero ver, eu fecho o olho, né? Tá, tudo bem. Mas o ouvido, né, é uma abertura radical para o mundo. E aí o som do metal, né, me parece que lida com, né, essas tensões, essas angústias de uma maneira muito bonita, tá? E eu não sei se você curtiu o figurino do filme ou assim, não, é Para normal, figurino não é muito nada significativo muito. para mim, na cultura jovem, pop atual, não é nada tão Aham. significativo. Mas o que eu achei de curioso, que eu achei é muito lindo, filme maravilhoso, o mais legal é que é baseado, né, ele se inspirou em uma homenagem, na verdade, para a avó do próprio diretor, né? O Darius Marder, a avó dele, que é a Dorothy Marder, ela era fotógrafa, ativista pela paz, feminista e defensora dos direitos LGBTQIA+. E ela ficou surda depois do uso de antibióticos. E foi uma das. Dedicou-se, na verdade, a lutar pela acessibilidade no cinema e pela inclusão de legendas descritivas nos filmes, exatamente porque passou a ter esse tipo de necessidade especial e lutou por isso. E o filme acabou sendo uma homenagem dele para essa avó. Super significativo, lindo, o filme realmente traz aquilo de mais humano que o cinema poderia trabalhar, né? Ah, De todos, eu acho ele um dos melhores filmes. Eu, concordo contigo, é um dos por meus mim, ele, favoritos. por mim, ele ganhava o Oscar de melhor ator, de melhor diretor, perdão, melhor filme. Melhor filme, pois é. E melhor Concordo. diretor também, tá? Porque É, fantástico. tá. Mas eu tô torcendo pela Chloe Zhao, eu acho que Madeleine, eu acho que é o também é. da Chloe Zhao Tá, ganhar eu tô esse. dividida, então. Se derem pro David Fincher, eu vou ficar de bode 2 semanas. Então, Hollywood, se você não quiser me ver de bode por 2 semanas, não dê o Oscar para David Fincher, dê para Chloe Zhao, né? Ótimo. E aí, acho que a gente pode, né, terminando aqui essa conversa, foi uma delícia, Lili. Aprendi muito te ouvindo, né? Como é importante ter alguém que consegue nos direcionar a visão, né, para esses elementos que muitas vezes são, né, pouco pensados, né? Esses elementos visuais, a direção de arte em geral, mas figurino em particular, né? Então foi muito bom te ouvir, né? Alguém que diz assim, olha isso aqui, né? Presta atenção nisso aqui. Então são esses, né, esses momentos dessas conversas que realmente a gente aprende muito e aprende a amar mais ainda o cinema, né? Porque a gente começa a ver coisas que antes talvez não pudessem ser vistas. Eu gostaria só de falar rapidinho, só para completar, os filmes que foram indicados ao Oscar de melhor figurino, que eu não tenho como não falar disso, né? Emma,
né, um filme baseado na obra da Jane Austen, A Voz Suprema do Blues, que a gente já comentou antes, o Mank, que a gente já comentou antes também, Mulan, né, todo mundo já viu a historinha lá do desenho animado, e agora tem o filme, então, Mulan, apesar que já tem uma versão mais antiga de Mulan também, que eu acho que é chinesa. E agora tem essa versão, que a figurinista, por sinal, é germânica, é uma alemã, e que teve que fazer pesquisa histórica pesada para poder, né, trabalhar, e apesar de quem está acostumado com filmografia e obras chinesas, reconhece essa referência que ela pegou aqui para esse filme, é muito diferente para quem está acostumado em filmes históricos ou novelas históricas chinesas, tá? Esse figurino ele está bem pautado nisso. E, claro, Pinóquio, né? Que traz novamente aí como é que é o nome daquele ator que fez o Pinóquio? O Roberto Gepeto, que eu Benigni. acabei de esquecer o nome dele, que fez o Gepeto. É Roberto o Benigni. Roberto Benigni, que ganhou o Oscar, agora está vindo como Gepeto do Pinóquio. E Pinóquio é também uma grande aposta para figurino, porque, como eu falei antes, Hollywood adora, né, quando se faz transformação do personagem, de preferência para figurino, sem efeitos especiais. Então, a transformação, só o menino que faz o Pinóquio, ele ficava 4 horas sentado, sendo produzido para interpretar o Pinóquio. Né? Então, essa questão de cabelo, maquiagem, transformação, tem muitos personagens transformados. Então, ele é uma boa aposta também para ganhar o Oscar por conta do figurino. Apesar de que o mais cotado, de um modo geral, é A Voz Suprema do Blues. Eu, pessoalmente, gosto muito do Pinóquio. Emma, maravilhoso, todo mundo sabe que eu adoro Jane Austen, adoro os contextos do século XIX, mas não, eu acho fraco para... Se ganhar, vai ser uma surpresa para mim, para dizer a verdade. Apesar de que foi inspirado diretamente em roupas que estão em exposição em museus, né, como o Victoria and Albert, eles usaram realmente réplicas, fizeram réplicas de peças de época, mas ainda assim eu acho que ele está aquém da grandiosidade das outras obras. Quero aproveitar, então, para agradecer novamente o convite para participar desse momento e agradecer a todos os meus estudantes do curso, né, de arquitetura, moda e design que participaram da pesquisa de todos esses filmes. Né? A gente fez um grupo de estudo para o Oscar para esse momento. Eu gostaria de agradecer, então, a todos eles, o pessoal que faz disciplina de estudos críticos comigo. Que maravilha, né? É muito importante frisar isso, né? Esses eventos, a gente está, apesar dessa, né, dessa nossa conversa, né, sobre um evento externo, mas isso aqui é também um momento pedagógico, né, do curso de cinema e do curso de moda da Unisul. Então, agradecer aos estudantes, né, agradecer ao corpo técnico também, que deu o apoio para que a gente pudesse, né, estar aqui. Daqui a pouco vem a cerimônia, a entrega do Oscar. Vamos ver, né, no que aqui eu e a Lili a gente conseguiu acertar aí né, das nossas previsões. E, mais uma vez, dar as boas-vindas ao curso de cinema de Tubarão, né, um braço que se abre, né, um imenso abraço aí no curso de cinema da Unisul, que também está abrindo em Tubarão. Tá? Então, acho que com isso a gente se despede aqui, tá? E desejo a vocês uma excelente diversão, uma excelente noite de diversão assistindo a cerimônia de entrega do Oscar. Tá? Boa noite, gente! Boa noite.